Olá, sejam bem-vindos à minha série de vídeos falando sobre como adquirir uma vida amorosa e sexual satisfatória. Então vamos começar. O meu nome é Ludmila Lorena, eu sou uma terapeuta sistêmica, consteladora familiar, terapeuta holística, instrutora de yoga e de meditação. Então hoje estou aqui para trazer para vocês essa série falando mais sobre a gente trazer mais satisfação, trazer mais acolhimento para as nossas relações, para a gente poder viver melhor, trazer mais leveza e mais facilidade para tudo isso. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no meu canal para que vocês possam receber mais conteúdos como esse. Então sejam todos muito bem-vindos estarem aqui. E hoje eu vou falar da primeira parte, da onde a gente começa tudo isso, onde que a gente começa a trabalhar esse amor, essa questão da amorosidade, da sexualidade satisfatória. A gente começa no nosso autoconhecimento, quando a gente começa a se perceber. A gente primeiro, para a gente poder transbordar isso para o outro, primeira coisa que nós precisamos, minha gente, é cuidar da gente, é saber do que a gente gosta, é saber quais são os nossos limites, é nos percebermos como seres humanos. Começa tudo a partir da gente, porque como que a gente vai poder trazer isso para o outro, sendo que a gente não tem com a gente mesmo? Então a gente começa a se autoconhecer, se perceber o que é importante para você, o que você gosta de fazer, como que você se comporta diante das situações, como que é a sua forma de se comunicar. Trazer para você também esse autocuidado, se perceber, se olhar no espelho, se cuidar, se amar, porque para a gente cuidar do outro, a gente amar o outro, isso começa sempre através da gente. A gente transborda aquilo que a gente é, a gente transborda aquilo que nós somos, e para isso a gente precisa cuidar primeiro da nossa autoestima, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa se perceber, para só assim a gente poder começar a olhar para esse relacionamento, porque se a gente não sabe nem o que a gente quer, nem o que é importante pra gente, como que você vai compartilhar isso com o outro? Às vezes, muitas vezes, um relacionamento, as pessoas querem agradar a outra, mas ele também nunca consegue, mas ela pergunta o que te agrada, nem ela sabe o que agrada a ela mesma. Então, primeiro, nós precisamos gostar da gente, cuidar da gente, estar com a gente e trazer isso, porque o autoconhecimento, ele na verdade, ele é vida, o autoconhecimento traz vida pra gente. Como que a gente começa a se autoconhecer? A primeira porta que a gente abre quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento é quando a gente começa a meditar. A gente começa a meditar, não começar a meditar 15, 20 minutos, porque para uma pessoa que não medita e começar a meditar muito, isso realmente é um sacrilégio, né? Não, você começa a meditar um pouquinho, acorda todos os dias, senta na beirada da sua cama, respira, perceba como você tá naquele dia, como que você tá se sentindo, como que vai ser aquele dia, né? O que você está planejando para o seu dia? O que você está almejando para criar no seu dia? Qual que é as sensações que você tem? Vocês vão se surpreender. Essa é uma atitude assim super simples, mas a gente começa a trazer umas percepções assim a partir dessa prática, e é uma prática simples, não vai tomar muito tempo. Então, em vez da gente acordar, já pegar logo o celular, senta um pouquinho, respira, conecta com você, sinta você, se perceba. Traz para você esse objetivo, traz para você o que você quer. A meditação é o primeiro caminho para isso. Esse autocuidado também, uma outra dica para a gente trabalhar nosso autocuidado é a gente se olhar no espelho, a gente olhar para o que a gente está vendo, se perceber como ser humano, né? E trazer mais amorosidade para nossas histórias, para nossa vida, pensando que cada parte de nós é uma parte de alguém que já existiu, né? Nós somos compostos de DNA, do DNA desse pai, dessa mãe, que vieram antes da gente, né? Os nossos avós, e cada parte nossa representa um pouquinho disso tudo. Então nós somos a mistura de todas essas pessoas que vieram antes. E então, quando a gente não gosta de alguma coisa na gente, a gente quer tirar isso, é como se a gente estivesse excluindo uma parte de nós. Então vamos olhar pra gente, se perceber, olhar no espelho, olhar toda a nossa dedicação para a gente chegar até aqui, né? Todas as nossas histórias, acolher tudo isso, sabendo que tá tudo em perfeita ordem e harmonia, nem tudo deu certo, mas as coisas são como elas têm que ser, porque quantas vidas tiveram que acontecer antes que nós estivéssemos aqui?
antes que nós pudéssemos estar vivo aqui nessa realidade, quantas vidas tiveram que acontecer, quantos encontros, quantos desencontros, e a gente achar que as coisas não estão em perfeita ordem, a gente pensar que a gente controla esse destino, e não é bem assim. A gente está num fluxo, a gente tem uma força maior que flui, que faz a vida acontecer nessa totalidade. Então a gente começar a se perceber, olhar para frente, olhar, se perceber, se ver no espelho, para que você possa olhar esse ser humano que você é, a capacidade que você tem, o que é bom para você, o que não é bom para você, para que você assim possa se relacionar com o outro. Então a gente começa a partir desse autoconhecimento. E aonde é que falta muitas questões, principalmente as mulheres, né, que trabalham com essas questões de autoestima. Onde que essas mulheres perderam a autoestima delas? É quando a gente não, as mulheres, elas começam a ser mulheres quando elas estão conectadas com as mulheres que vieram antes. Nós precisamos conectar com a força dessas mulheres que vieram antes de nós, essa força do feminino, essa força do amor que veio antes, para a gente poder desbloquear esse fluxo da vida, olhar para essas mulheres como mulheres grandes, como as mulheres que passaram por grandes desafios, não olhando para a dor delas, não olhando por menos, não trazendo excesso de críticas em relação a elas, mas olhando para a força, olhando para a vida que passou adiante e chegou até você de alguma forma. Então, muito importante a gente conectar com a força dessas mulheres, para que a gente possa conectar com a nossa força, com a nossa estima, para que a gente possa receber a vida como ela chegou até nós. Porque quem não recebe a mãe, ela serviu você, ela te carregou no ventre dela. Ah, mas a minha mãe não foi suficiente. Ah, a minha mãe não foi boa o bastante. Gente, não, as coisas foram como tinham que ser, mas ela te carregou. Ela não te queria, mas ela teve você, ela não te abortou. Ela não te deu para alguém, ela não cuidou de você, mas ela deixou para alguém cuidar. Então vamos receber a vida do jeito que ela chegou, pra gente poder criar mais, pra gente ter mais estima, pra gente ter mais força. E pros homens, os homens começam a ser homem, se conectam com essa masculinidade deles, conectando com os homens que vieram antes. Muito importante estar conectado com essa força masculina, pra gente desobstruir toda essa força e caminhar pra frente. Então, pra gente ter estima, a gente precisa conectar com essa força desses antepassados que vieram antes, pra gente poder estar conectado com tudo isso, com todo esse conhecimento, com toda essa força, pra só assim a gente trazer autoconhecimento, a gente se conhecer, se perceber, se amar de verdade, se cuidar, saber o que é importante pra gente, saber qual é o nosso limite, saber o que funciona, o que não funciona. O que funciona para umas pessoas não funciona para outras. Então cada pessoa tem a sua individualidade e é muito importante que nós tenhamos a nossa individualidade, que a gente preserve primeiro a nossa individualidade, a gente conecte com a nossa individualidade, para só assim a gente poder conectar com o outro. Mas quem não tem essa individualidade, para quem não se percebe, para quem não sabe o que é bom para ele, o que gosta, o que não gosta, o que é importante, o que não é, o que funciona, o que não funciona, como que ela vai se colocar diante de um outro relacionamento? Como que essa pessoa vai poder fazer com que esse relacionamento dê certo? Então, é sobre isso que eu falo, sobre o autoconhecimento, sobre o autocuidado, para a gente poder trazer mais estima, trazer mais força, trazer mais conexão e trazer mais qualidade para os nossos acolhimentos, para o nosso relacionamento, porque a gente só pode transbordar aquilo que nós somos. A gente só pode transbordar amor naquilo que nós somos. E no final das contas, as pessoas buscam todas serem amadas e serem felizes. Mas nós não precisamos buscar isso de fora, isso já vem dentro da gente. Nós já viemos felizes de casa. Então, trabalhar o seu autoconhecimento é entender que você tem tudo para você ser feliz. Você não precisa ficar buscando no outro, porque você vai transbordar, vai reverberar o que você já é para poder criar um relacionamento mais saudável e perceber, nós já viemos felizes de casa, nós temos tudo que nós precisamos para ser feliz. E a gente consegue perceber isso quando a gente se autoconhece, quando a gente se percebe, quando a gente dá pra gente o que a gente precisa. Todos nós temos uma criança ferida e cheia de críticas, ou por excesso, ou por dor, acolher essa criança e podemos adultecer, porque quando a gente se autoconhece, a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente sai desse lugar de vítima, a gente sai desse lugar de coitadinho e a gente se acolhe, a gente se cuida e a gente adultece. Então, o primeiro passo
para trazer esse acolhimento, para trazer essa satisfação nesses relacionamentos sexuais e amorosos, é a gente se autoconhecer, a gente se perceber, porque quando a gente se autoconhece, a gente se percebe, a gente pode ser adulto, a gente pode adultecer e assim a gente pode começar a trabalhar para frente, a poder transbordar aquilo que nós somos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui comigo. Se tiver gostado, dá um like e fica junto comigo, que tem mais aulas aí, que nós vamos falar de outros tópicos. É isso aí, um grande beijo no coração de vocês.